Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de imprensa da ACAP, a Associação Automóvel de Portugal. Pela primeira vez num modelo completamente digital, completamente online. Uma pequena introdução técnica à nossa transmissão para ajudar uma visualização adequada da nossa conferência de imprensa de hoje. Portanto, sugerimos que selecionem no vosso ecrã Zoom, o ecrã ou a janela a partir da qual estamos a fazer esta transmissão. Com um duplo clique, selecionam a nossa janela e conseguem ver perfeitamente tudo aquilo que nós vamos querer transmitir da forma que vamos querer transmitir, nomeadamente depois a apresentação de documentos, etc. Portanto, devem depois selecionar um modo de visualização de tela cheia, portanto, ou full screen, dependendo do vosso menu, e ficarão completamente sintonizados com a nossa emissão. Uma outra nota que vou dar aqui também, que há várias pessoas que estão a perguntar se é possível nós darmos autorização para gravar esta emissão. Portanto, nós estamos a gravar a emissão e no final, para todos os meios que pretenderem, nós faremos a disponibilização da gravação na íntegra. Portanto, esta é uma questão que fica desde já respondida. Todos os microfones, por uma questão de qualidade da transmissão, estão à partida desligados, ok? Portanto, nós vamos ter um primeiro momento de apresentação e um segundo momento em que abriremos para questões e para perguntas e respostas. Como é que vamos gerir este momento de perguntas e respostas? Portanto, estando familiarizados com o Zoom, saberão que existe um pequeno ícone que pede para levantar a mão. Portanto, a partir do momento em que levantam a mão no Zoom, nós sabemos que querem intervir e passaremos para o nosso ecrã de transmissão a pessoa que quer colocar a questão. Podem fazê-lo também através do chat, nós estamos atentos às mensagens e vamos podendo comunicar desta forma. Ultrapassando esta dimensão um pouco mais técnica da nossa tarde de hoje, passo a apresentar os três intervenientes que teremos hoje nesta sessão. Portanto, temos connosco José Ramos, presidente da ACAP, Hélder Pedro, secretário-geral, e Pablo Puey, presidente do Conselho Estratégico da ACAP. Portanto, como disse, vamos ter um primeiro momento de apresentação e destas três intervenções. No final, teremos um momento reservado a perguntas e respostas, que por uma questão de gestão de tempo, vamos reservar apenas a jornalistas e a meios. Muito bem. Portanto, penso que está tudo introduzido ao tema. Vamos agora dar início à conferência de imprensa e passo para isso a palavra a Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo à nossa conferência digital, como a Ana referiu, diferente este ano de todas as diferenças também, e nós íamos agora passar a uma breve apresentação sobre o setor automóvel, portanto, alguns dados-chave do setor da indústria e comércio automóvel, após o que teremos então o nosso período de perguntas e respostas. O peso do setor automóvel na economia nacional. A ACAP atualiza frequentemente estes dados, achamos que é sempre importante chamá-los à colação e vemos logo neste primeiro gráfico o volume de negócios do setor automóvel, que em 2019 foi um dos melhores anos para o setor em Portugal, com 33,7 mil milhões de euros de faturação e um crescimento de 4%. Nós, naturalmente, como representamos os dois setores, destacamos aqui na curva de baixo a produção automóvel e em cima o comércio automóvel. As exportações nacionais. É importante dizer que o automóvel é o principal produto exportado em Portugal. Daí a importância do automóvel na economia. E vemos neste gráfico que com 15% do total das exportações de empresas nacionais, o setor automóvel, integramos aqui naturalmente a produção, fabrico de automóveis, mas também o fabrico de componentes, representam 15% e somos o principal setor exportador do país. O número de empresas na indústria, englobando estas duas áreas que eu referi, temos 811 empresas em 2019, portanto, aqui a globalidade da indústria com o fabrico e componentes também. No comércio automóvel,
Depois, durante a última grande crise de 2009, 2010, 2014, verificou-se o encerramento de muitas empresas. Em 2019 existiam 31.400 empresas, ou seja, um valor já semelhante ao que existia no período pré-crise. O emprego é um dado-chave, a importância do emprego no setor automóvel, dado a dinâmica que têm as empresas, quer do comércio, quer da indústria. Nós temos em 2019 152 mil pessoas que trabalham nas empresas com o CAI do setor automóvel. E, portanto, tivemos também em 2010, 2014, uma queda do emprego no setor, em resultado dessa crise, mas a partir daí, sobretudo a partir do segundo semestre de 2014, o setor veio a recuperar esse emprego, como podemos constatar neste gráfico, e em 2019 estávamos nas 152 mil pessoas a trabalhar neste setor. Bom, este é o grande ponto, enfim, que a ACAP salienta e também a comunicação social tem salientado, que é realmente o peso das receitas fiscais no setor automóvel. Nós somos os primeiros na exportação e orgulhamos disso, mas já não nos orgulhamos de ser os primeiros naquilo que são as receitas fiscais geradas pelo setor, ou seja, estes mais de 9 mil milhões de euros que o setor paga anualmente em receitas fiscais são cerca de 20-21% do total das receitas fiscais do Estado. Ou seja, somos também o primeiro setor em termos da receita fiscal cobrada pelo Estado. Englobamos aqui, podemos ver neste gráfico, o ISP, o Imposto sobre Produtos Petrolíferos, o IVA, como sabemos também o IVA a incidir sobre o ISV, o próprio ISV e o IUC, que é o outro imposto, quer para o Estado, quer para as autarquias. Bom, este gráfico, temos aqui os dados-chave do setor. Em termos do volume de negócios, nós temos 8,1% da faturação da totalidade das empresas nacionais, com os 33,7 mil milhões. Em termos da geração de riqueza, e este é um dado muito importante também, nós temos 4,2 mil milhões de euros, ou seja, 4% do VAB gerado por empresas em Portugal. As exportações, com os 15,1%, o primeiro setor exportador no valor de 8,8 mil milhões de euros, os 152 mil trabalhadores e os tais 9.600 milhões de euros de receita fiscal, ou seja, 21%, mais de um quinto do total das receitas fiscais do Estado. Muito rapidamente agora passávamos só para a indústria. Nós vemos aqui um dado da produção automóvel na União Europeia em 2019. A Alemanha é o maior produtor de veículos da União Europeia, produziu cerca de 28% do total da produção europeia, e Portugal foi, em 2019, o 11º produtor nos 27 países agora da União Europeia. E esse lugar de 11º produtor de automóveis da União Europeia coloca-nos à frente de países tradicionalmente produtores, como é a Suécia, a Áustria, a Bélgica ou a Holanda. É um dado realmente importante, mas a produção de 370 mil veículos em 2019 colocou-nos nessa 11ª posição na União Europeia em termos de produção automóvel. A exportação, como sabemos, Portugal exporta desde 2010 mais de 95% da sua produção, daí o peso nas exportações do país. De janeiro a outubro de 2020 foram exportados 98% dos veículos produzidos em território nacional. Em termos de destino, a Europa é o maior destino, o principal destino dos veículos produzidos em Portugal. De janeiro a outubro, a Alemanha representou 22% do total das exportações nacionais, mas depois também a França com 17% e também a Espanha com um peso muito significativo estes três países. Ou seja, é uma indústria que produz para o espaço onde estamos integrados, que é a própria União Europeia. No comércio automóvel, nós de janeiro a outubro deste ano matriculámos menos 36,3 unidades que no mesmo período do ano passado. Falamos de automóveis, totalidade de automóveis novos, 143 mil veículos. Se virmos os ligeiros de passageiros, vimos aqui em termos de... Eu ia ainda a este gráfico anterior. De ligeiros de passageiros, nós vemos aqui que de facto há uma queda de 37% no período de janeiro a outubro, e em 2019 tinha havido uma queda de 2% nas matrículas de veículos ligeiros de passageiros. Já agora um gráfico também sempre interessante, a alteração estrutural que nos últimos anos se verificou no peso de cada tipo de energia no mix das vendas de automóveis. Portanto, em 2012 o gasóleo representava cerca de 72% do total das vendas, a gasolina 26%
e as energias alternativas cerca de 2%. De janeiro a outubro de 2020, são os dados últimos que temos a gasolina com 46,2%, o gasóleo com 33,7%, os híbridos plug-in 7%, os elétricos 4% e os híbridos convencionais 7,2%. Bom, este é um dado importante que nos situa em comparação também com aquilo que é o mercado da União Europeia, ou seja, um rácio que é utilizado em termos europeus, que é o número de matrículas de veículos automóveis na UE em 2019 por 1000 habitantes. E em 2019 foram vendidos em média 30 novos carros por dia, 39 carros por 1000 habitantes em toda a União Europeia. Portugal, vemos aqui com 22, está abaixo dessa média, está abaixo da Espanha, abaixo da Irlanda, abaixo da Holanda e abaixo da República Checa. E isto é importante salientar. Atrás de nós temos a Estónia, a Eslováquia, a Lituânia. Ou seja, com este gráfico constatamos, é isso que a ACAP tem vindo também a referir, que realmente temos um potencial no mercado automóvel em Portugal, assim haja condições, neste momento passamos esta grave crise pandémica, mas assim haja condições para tal, para poder aproximarmos daquilo que será a média da União Europeia em termos de número de matrículas por 1000 habitantes. Bom, este é um gráfico extremamente atual e muito importante no momento que estamos a viver e espelha aquilo que é a situação do mercado automóvel em Portugal. É uma das razões também que levou a ACAP inicialmente a convocar esta conferência de imprensa, é que realmente no período de janeiro a outubro nós temos a segunda maior queda percentual, os 37,1% de veículos na União Europeia. Ou seja, nós nos 27 países, mas também, se além dos 27 compararmos com o Reino Unido ou os países da EFTA e depois também a Suíça, nós temos quedas percentuais acima de todos esses mercados, ou seja, o completa toda a Europa e não só a União Europeia. Nós temos a segunda maior queda percentual, é por esse motivo que a ACAP, iremos falar disso de seguida, pediu ao Governo que se tomassem medidas de estímulo à procura no setor automóvel, como foram tomadas em países como Espanha, França ou Itália, mas nada foi feito e estamos, digamos assim, com a segunda maior queda percentual consecutivamente desde junho em toda a União Europeia. Aqui, muito rapidamente, os registros em termos regionais, e depois poderemos enviar a apresentação para quem a solicitar, mas vemos que, de facto, Lisboa e Porto são os distritos com maior densidade de registros de veículos automóveis. Lisboa teve, no período de janeiro a setembro, 27.000 registros de veículos e o Porto 17.500, ou seja, dá um rácio em Lisboa 11,96 e o Porto 9,89 de matrículas por habitante. Bom, e um outro dado que nós gostaríamos aqui também, mais uma vez, de reforçar e de salientar, que é a idade média do parque automóvel de ligeiros da União Europeia. Em média, os carros da União Europeia têm uma idade média de 10 anos, nós estamos perto dos 13 anos, com 12,8. Todos os países que estão na chamada Europa Ocidental, ou seja, que estão na União Europeia, ao mesmo tempo que nós, ou já estavam desde o início da fundação da União Europeia, têm números mais baixos em termos de idade média. A França 9, a Espanha tem 12,4, 9,5 a Alemanha. Os países que entraram depois, mais tarde, na União Europeia, temos mesmo países como a Eslovénia ou a Croácia, com idades médias inferiores ao nosso, e, portanto, o nosso parque, como iremos ver também de seguida, tem uma idade média, consideramos elevada, acima dos 10 anos, e que tem vindo a envelhecer, ou seja, tem vindo a aumentar. Vemos aqui o registro desde 2009, com a crise depois de 2010 começou a aumentar, estabilizou, mas depois continua em linha ascendente essa idade média, daí a necessidade da renovação desse parque. Mas falamos, os 12,8 dos ligeiros de passageiros. Se falarmos dos comerciais ligeiros, estamos a falar de 14 anos e meio, dos pesados de mercadorias 14,9 e dos pesados passageiros, os autocarros, com tudo o que isso implica também em termos de segurança rodoviária, praticamente com 15,1 a idade média desses veículos, ou seja, a necessidade de olhar para este parque, porque a descarbonização passa também por medidas que levem à renovação do parque automóvel e à redução da idade média. E se virmos este gráfico, aqui também não está explícito, mas nós temos, com mais de 20 anos, 1 milhão de veículos a circular, o que tem vindo realmente a aumentar de ano para ano. Analisávamos agora, passávamos nesta parte do comércio automóvel para um canal muito importante, que são as vendas a rentacar. Ou seja, o setor automóvel foi este ano também fortemente penalizado pela crise no setor do turismo, ou seja, os setores de turismo e restauração sendo os mais afetados, o automóvel consideramos que está a par desses setores. Porquê? Porque também tem uma forte ligação ao rentacar
é um canal que tem um peso muito grande nas vendas de automóveis e, como constatamos aqui, até agosto, janeiro a agosto, são os últimos dados disponíveis, o canal Rent-A-Car caiu 75%, ou seja, no período acumulado do ano, o que é muito significativo. E se vimos aqui, de janeiro a agosto deste ano, o canal Rent-A-Car teve um peso de 14,3% nas vendas, no período acumulado, e no período homólogo, de janeiro a agosto de 2019, estava com um peso de 33% nas vendas de veículos automóveis, o que significa também aquilo que é o contributo para a queda do nosso mercado, a queda também da atividade turística no país e concretamente do Rent-A-Car. Terminávamos com o último capítulo, com a componente ambiental. Como sabem, a indústria automóvel está obrigada por regulamentos comunitários a cumprir determinadas metas em termos de emissões de CO2, que é o que é emitido em termos da União Europeia, que é medido em termos dos regulamentos europeus. Essas metas, temos metas para 2020, serão revistas em 2025 e temos também já metas de redução para 2030, ou seja, em 2025, face às atuais, tem que reduzir 15% e em 2030, 37,5%. A indústria automóvel tem vindo a adaptar-se, como todos sabemos. Na União Europeia é a indústria que mais investe em ID, em investigação e desenvolvimento, e isso leva a que tenhamos que ter esta redução próxima e a indústria está fortemente empenhada na redução das emissões. E essa redução das emissões passa pelo lançamento de veículos, de motores, que são mais amigos do ambiente, portanto, têm menos emissões, e leva a que Portugal, os dados de 2019, o nosso mercado estava aqui já com 109,4 gramas, portanto, abaixo dos mercados de Espanha, de França ou mesmo da Alemanha com 131, e dados de entidades independentes do primeiro semestre deste ano apontam para que Portugal já reduziu para 97 gramas as emissões médias do mercado à venda em Portugal. E segundo esses dados também independentes, somos o terceiro país da União Europeia mais perto de cumprir as emissões das 95 gramas com os modelos que foram colocados à venda no mercado português em 2019. Isso é muito importante, é um facto também que nos orgulha como país, é uma meta que temos que atingir e este quadro vai nesse sentido. O contributo que eu falei há pouco da indústria automóvel para a redução de emissões está muito explícito aqui neste gráfico, que nós entre 2000 e 2017 reduzimos 31% as emissões. Se compararmos com outros setores económicos, não iria agora aqui referir quais, mas há setores da economia, quer setor primário, quer setor secundário, que reduziram neste período em 9, 10% as suas emissões, e o setor automóvel tem este contributo grande para a descarbonização, para atingir as metas da descarbonização, com esta redução nas últimas 2 décadas. Com este gráfico terminava e vemos que neste momento os países geograficamente e culturalmente e economicamente mais próximos de Portugal, e podemos colocar também a Alemanha neste gráfico, implementaram logo no mês de junho programas de estímulo à procura, programas de incentivo ao abate e por isso esses mercados sofreram menos esta crise grave pandémica que estamos a atravessar. Falamos de Espanha, França e Itália, mas também podíamos falar de Alemanha, Grécia, Roménia. São países que estimularam a procura no setor automóvel e que se procuram, por exemplo, o governo italiano no orçamento de 2021 para de novo reforçar o apoio à indústria e ao setor do comércio automóvel, e o governo espanhol, que ainda esta semana a Ministra da Indústria fez uma conferência de imprensa onde referiu que no pacote de apoios comunitários que irão ter nos próximos 2 anos, a Espanha, o governo espanhol já se comprometeu a alocar 14% ao setor automóvel na globalidade, incluindo aqui toda a mobilidade, não só o apoio à indústria, como à redução das emissões e ao aumento das redes de carregamento de veículos elétricos. Portanto, são apoios muito significativos, são exemplos que nós gostaríamos realmente que fossem seguidos em Portugal e não foram de todo, e é por isso que estamos agora aqui, estamos ao vosso dispor de seguida, como já foi referido, para as perguntas que queiram colocar. O Sr. José Ramos, Presidente da Direção, e o Pablo Puy, Presidente do Conselho Estratégico, estarão ao dispor para as perguntas que os seus jornalistas queiram colocar. Muito obrigado. Muito bem. Passávamos então agora, abríamos a parte de perguntas e respostas. Recordo novamente que nós iremos disponibilizar a gravação no final da sessão
não apenas a gravação da sessão, mas também o documento que foi apresentado pelo Sr. Secretário-Geral. Portanto, para as pessoas que têm vindo a colocar a questão aqui na nossa emissão. Portanto, agora recordava que todos aqueles que querem fazer questões devem clicar em levantar a mão. Tenho aqui já algumas indicações de interesse. Portanto, nós vamos passar para o nosso ecrã, neste caso o Diogo Nunes. Nós pedimos, por favor, que indiquem, antes de colocarem a questão, que indiquem, por favor, qual é o meio do qual vocês estão a falar e o nome, ok? Porque no Zoom os nomes são todos um bocadinho abstratos e não é muito fácil de identificar. Portanto, vamos ter agora aqui uma questão colocada por Diogo Nunes. Só um bocadinho, Diogo, sim. Vou já ativar o seu micro. Tem que aceitar. Ok, muito bem. Boa tarde. Olá. Diogo Ferreira Nunes, do Dinheiro Vivo. Espero que me consigam ouvir em condições. Pergunta para Hélder Pedro. Na Assembleia da República, durante esta semana de votação de propostas na especialidade, foi aprovada uma norma que restringe os apoios para a compra de carros híbridos e plug-in. Na primeira versão, ficavam limitados os apoios aos carros com 80 km de autonomia. Ontem à tarde, a restrição passou para 50 km de autonomia. A ACAP faz ideia de qual pode ser o impacto no mercado com esta restrição adicional nos benefícios para a compra deste tipo de automóveis? Obrigado. Obrigado, Diogo. Eu, de qualquer modo, reservava-me, como já falei bastante, passava aqui ao Pablo Puí, depois ao Engenheiro José Ramos, para comentarem esta questão e depois eu poderia, de algum modo, completar. Não sei se começamos já aqui. Boa tarde a todos. Obrigado, Hélder. Sinceramente, tal vez o asunto de ontem e anteontem é uno dos asuntos más irritantes para nós como sector. Primero porque fue una sorpresa, no sabemos por qué una versión, por qué una segunda versión, sinceramente no sabemos. No fuimos consultados de todo. O mercado, lo que sí posso dizer son algunas cosas. Número uno, a posición europea es o mercado precisa de carros eléctricos y de carros híbridos para baixar as emissões y parece que queremos matar aos híbridos sem muito sentido. ¿No? La segunda cosa é o mercado nesta altura portugués tem 5% de peso en carros eléctricos e híbridos na súa totalidade, que é moito a nivel europeo, mas é moito baixo ao nivel total. Se alguén imagina que o mercado pode ser fornecido só por carros eléctricos, primeiro non há capacidade de produción para esos carros. Segundo, vamos a ir a un contrasenso, vamos a consumir máis carros de gasolina que van a aumentar o CO2 como está a ocurrir hoxe que a disminuirlo. Entón, a cuestión é quanto vai afectar ao mercado. O mercado já teve unha queda de 36%, la segunda maior de Europa, e dentro desse mercado a 2/3 que son os híbridos. Ese mercado pode desaparecer só por crear confusão e por non facer as cuestións a un sector que está sempre disponível para aclarar técnicamente coisas sobre este tipo de tecnología, sino por un estudo que alguén parece que pegou e que evidentemente os carros híbridos non foron estudiados en distancias curtas, sino en distancias mayores y no con la utilización para lo que fueron concebidos. Engenheiro Ramos. Engenheiro. Mike. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Então, eu queria acrescentar ao que o Pablo disse. Antes de mais, queria cumprimentar todos. E devo dizer que, numa palavra, que aquilo que se passou ontem, para mim, foi a maior desilusão que nas últimas décadas eu tive. Nós costumamos falar muito em pactos de regime.
para que as empresas possam direcionar de uma forma sustentável e em dois governos liderados pelo mesmo partido e também pelo mesmo Ministro do Ambiente, nós encontramos uma contradição incrível. Como se lembram, no primeiro destes dois governos, o Ministro do Ambiente falou nos carros a diesel. Os carros a diesel iriam acabar porque eram os que mais poluíam. Esta decisão que foi tomada ontem é em sentido contrário. Quer dizer, nós não estamos alinhados, não há nenhum regime. O mesmo partido tem duas atitudes. Ou seja, nós vamos com aquilo que vai acontecer no setor automóvel. Em primeiro lugar, que é a minha maior prioridade, são as pessoas. Nós vamos assistir ao aumento do desemprego. Vai, inevitavelmente, por muito que os empresários vão fazer muito para evitar isso, vai acontecer, infelizmente. Por outro lado, vamos assistir ao aumento do CO2 e de NOx, porque vamos assistir, não só, como o Pablo disse, ao aumento das vendas de viaturas a gasolina, mas também de gasóleo. Vamos assistir, outra contradição, é que estão muito preocupados com aquilo que não deviam estar, com as viaturas híbridas. Mas não estão preocupados e estão a facilitar a importação de viaturas usadas. Aliás, posso-vos dizer, no que diz respeito ao nosso grupo, estamos a pensar em arranjar um setor para importar viaturas usadas, porque não há dúvidas, para salvaguardarmos os postos de trabalho, se calhar vamos ter que importar viaturas usadas. É isso que eu tenho a dizer para já. Eu gostava só de complementar aquilo que foi dito, que é o seguinte: esta questão da redução das emissões, que vimos há bocado na apresentação, é fundamental na Europa. Ainda esta semana, a Comissária Europeia do Ambiente disse que essa redução e esses objetivos no imediato não se conseguem só com os carros elétricos, são muito importantes e que estão à disposição da parte da indústria, mas também com os híbridos, ou seja, os híbridos dão um contributo fundamental para esse objetivo de redução de emissões, porque quando falamos de um veículo híbrido, estamos a falar de um veículo com um nível de emissões muito abaixo do mesmo veículo, do mesmo modelo, com o motor térmico. Portanto, há aqui uma situação de perigo de atingir as próprias metas de redução de emissões e entrarmos em contraciclo daquilo que era a boa posição de Portugal nessa redução do mercado português. O Pablo já falou, nós temos até agora perto de praticamente 5% as vendas de elétricos, a percentagem de vendas de elétricos. Este número esta percentagem está próxima de países que têm um PIB per capita muito superior ao português, portanto países como a Holanda, a Suécia, a Alemanha. Nós temos países como a Grécia que tem 0,6% de venda de elétricos, ou seja, Portugal fez aqui um grande avanço, o mercado português, os consumidores portugueses, as empresas presentes no mercado nacional, para termos essa boa posição em termos da redução de emissões e da descarbonização. A proposta que ontem foi aprovada pelo partido do governo e pelo governo, podemos dizê-lo, digamos assim, é perfeitamente contraditória, porque está em contraciclo com essa redução das emissões e dizemos que assim é muito difícil estar no mercado. Assim é muito difícil ter confiança nos poderes públicos e naquilo que são as políticas definidas para cada setor em cada momento e para a descarbonização, porque é um retrocesso nesse passo no sentido da descarbonização. Muito bem, muito obrigada. Vamos agora passar a palavra a José Caetano. Se puder ativar o seu microfone, já lhe dei a palavra. Já está. Muito bem. Minha pergunta é um bocadinho, se calhar, politicamente incorreta, mas considerando tudo aquilo que assistimos nos últimos dias da Assembleia da República e considerando também que andamos aqui há muitos anos todos, a minha pergunta é um bocadinho mais abrangente e é tentar perceber se a ACAP tem uma explicação para o facto de, nestas 2 décadas, pelo menos que eu acompanho isto, o setor automóvel raramente ou nunca ter um peso na tomada de decisão política, orçamento após orçamento. E se há alguma explicação para esse facto de ser persistentemente ignorado? Sim. Pablo. Muito obrigado pela questão. É politicamente incorreta e difícil de responder. Eu há um ano que estou aqui na presidência do Conselho Estratégico a representar a meus colegas e o que posso dizer é que nós não baixamos nunca os braços
Hemos tentado falar con todo tipo de autoridades, finanzas, ambiente, economía. Hemos tentado explicar la situación. Sabemos que en esta altura es una altura difícil porque hay una pandemia que afecta a todo el mundo y por ahí fuera. Mas yo acho que algunos mensajes que tenemos que decir ya llegan, ¿no? Primero, un parque muy antiguo. Ya acabó esta cosa de decir no decido nada. No decidir é aumentar o CO2 e a contaminação, porque aumenta o parque antigo. E isso precisamos mesmo de vocês para transmitir à opinião pública que não decidir é um problema, aumenta a contaminação. Número 2, o parque antigo de 13 anos, nós estamos a fazer agora motores com a norma para 2021, a Euro 6D. Un carro que tem 13 anos deve ser un carro de una norma Euro 4, ¿no? Ese carro de una norma Euro 4 tiene 30 gramos más de CO2 que cualquier carro que tenemos ahora. Ya ni falo ni de híbridos, ni de... Falo mesmo dos carros actuales que tienen menos de 100 gramos en media en Europa, o en Portugal, concretamente. Entonces, eu acho que hay que comenzar por informar bien, hay que comenzar por pedagogía, hay que... No sé, acho que hay que explicarle a las personas que no van a poder entrar en algunas ciudades, que no van a poder entrar porque tienen carros velhos, y hay que dejar de no decidir. ¿No? No estamos a pedir un apoyo para un sector en riesgo, no somos un sector estratégico que no he ouvido, que no fue ouvido los últimos años, mas que en esta altura, con la mudanza ambiental, es preciso decidir. Así que pronto, no tengo exactamente a respuesta para eso, mas aquí estamos y no vamos a baixar los brazos. Tenemos propuestas positivas y no a fondo perdido. Quiere decir, un plano de abate va a renovar o parque automóvil, es bom para o consumidor. Un plano de abate va a crear más recetas fiscales y no hacer que continúe la tendencia negativa. Un plano de abate va a tirar carros que tienen problemas de seguridad también, y un carro de abate va a evitar despedimentos, como decía el ingeniero Ramos. José Ramos também quer intervir, quer acrescentar algo. Engenheiro, peço-lhe só que ative o seu microfone, por favor. Sim, já está na emissão. Eu acho que a pergunta aqui é muito pertinente, porque, de facto, não obstante toda a nossa abertura à comunicação, toda a nossa abertura a todos os governos, toda a nossa postura em relação aos problemas que têm surgido, realmente tem razão, porque aqui a CAP não é considerada. Eu sinceramente, eu não quero acreditar nisso, mas há vozes que eu tenho lutado para que isso não seja verdade, mas se calhar a solução está em que nós também fazemos, como muitos fazem, de pegarmos, e no nosso caso até é fácil, numa frota de carros e irmos invadir Lisboa, para frente da Assembleia da República, para frente do Palácio de Belém, para tudo isso, e portanto para sermos ouvidos, se calhar vai ter que ser preciso isso. Eu não gosto disso, e não acredito nisso, mas se calhar... Muito bem. Muito bem, vamos seguir para mais, não sei se querem intervir mais, acrescentar mais algum ponto desta pergunta, portanto passávamos aqui para mais um meio. Entretanto, pedia por favor que dissesse o seu nome e o meio de onde está. Portanto, neste caso, o Luís, de Escape Livre. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, engenheiro José Ramos, boa tarde, Pablo, Hélder, Pedro e a todos os meus colegas. Na verdade, creio que estamos em verdadeiro estado de sítio. Muito boa tarde. Estou a ser ouvido? Espero estar a ser ouvido. Dizia eu, depois de ter feito os cumprimentos iniciais, que estamos em verdadeiro estado de sítio. Primeiro pela pandemia. Então. Peço desculpa. Conseguem ouvir-me? Sim, perfeitamente. Peço desculpa. Portanto, dizia eu que estávamos em verdadeiro estado de sítio, primeiro pelos números para que a pandemia nos atirou no campo do setor automóvel e agora também com esta notícia desta aprovação em relação aos híbridos.
Gostaria que comentassem se o que a Associação Zero referiu em relação aos híbridos pode ter tido alguma influência nesta situação e depois, secundando um pouco o que o José Caetano disse e, posteriormente, o engenheiro José Ramos também acabou por citar, se não é preciso, se calhar, uma força mais musculada da parte da ACAP e dos seus parceiros e de outros elementos que possam fazer ver ao Governo que, na verdade, os números que este setor movimenta são decisivos para a economia nacional. Eu dou apenas um exemplo quando o engenheiro José Ramos refere uma marcha em relação a Belém. Eu não acho isso nenhum disparate, porque acabamos de, há 3 dias, ter exatamente que é assim que as coisas funcionam. Como sabem, há um movimento de empresários pelo interior, do qual faço parte, e que, numa movimentação que fez a semana passada, conseguiu que todos os partidos políticos aceitassem e aprovassem agora uma redução de 50% nas portagens, o que não estava no horizonte deste governo e que agora se veio a concretizar depois de vários anos de luta muito acesa para eliminação das portagens. Ainda não foi esse passo, mas entre aquela pequena esmola que o governo pretendia dar a quem vive no interior e a quem utiliza as portagens, estes 50% já são alguns números que se vejam. Portanto, secundando o que o José Caetano disse e o que o engenheiro José Ramos também referiu, não será necessário muscular mais esta presença, quer a nível de lobby junto dos partidos, quer a nível de ações concretas para demonstrar o potencial do setor automóvel na economia nacional? Muito obrigado. Muito bem. Boa tarde, muito obrigado. Eu respondo a primeira parte de forma muito curta. Eu acho que o engenheiro Ramos sabe responder muito melhor do que eu a segunda parte. A primeira parte é a Associação Zero. Para mim, o problema não é o que foi posto em evidência pela Associação Zero. Antes de mais, trata-se de um estudio feito a carros determinados, en contextos determinados, en circunstancias determinadas, quiere decir no con el uso para el que fueron creados y nós estamos fiscalizados de todas formas a nivel europeo y sin duda que los carros híbridos son carros necesarios para baixar o CO2 no ambiente. Para mí o problema não é esta asociação, o problema é provavelmente lo que você diz muito bem. Que peso tem no automóvel para o governo? Que peso tem nossa associação? E não uma associação XPTO. Quiere dizer, se há alguma dúvida sobre valores de CO2, sobre tecnologias, não sei se alguém sabe lo que custa baixar uma grama de CO2. Todo o investimento que há detrás de tudo isso. Mas eu não sei, nessa postura eu gostaria de ser optimista. Nós temos uma proposta que é win-win-win. Faz ganhar a todos. Não, mas como mínimo não dizemos isto está correndo mal, simplesmente trazemos uma proposta. Um incentivo a abate não é nada que não exista em outros países e que dinamiza a economia e renova o parque automóvel. A estratégia é lo de muscular a CAP, eu acho que o engenheiro Ramos pode falar melhor. Engenheiro Ramos, pode ativar o seu microfone, por favor? Muito bem, podemos ouvi-lo. O que tenho a acrescentar àquilo que disse é que, e eu disse-o, eu não sou a favor dessas atitudes musculadas. Pelo contrário, eu espero é que de uma vez por todas o Governo entenda, as pessoas que estão no Governo entendam, porque eu acho que no Governo só podem estar pessoas inteligentes e ouçam que não seja preciso fazer destas atitudes, porque realmente isso não leva a lado nenhum. Essas atitudes só são prejudiciais ao país, à imagem do país. Portanto, eu sou contra isso. Mas acho que é lamentável que, por vezes, seja necessário fazer isso, como o Celino disse, porque realmente essas ações
não trazem nada de bom, não trazem uma boa imagem ao país. E desgastam, custam dinheiro. Portanto, acho que se devem ouvir as pessoas, dialogar, porque sem fazerem isso não estão lá a fazer nada. Muito bem. Mais alguma intervenção? Muito bem. Passamos então à questão seguinte. Guilherme Costa, vou pedir a Guilherme Costa que ative o seu microfone e que identifique, por favor, o meio de onde nos está a falar. Não temos câmara, não sei se... Consegue-me ouvir? Conseguimos ouvi-lo perfeitamente. Perfeito. Boa tarde a todos os presentes. Eu tenho duas questões. Já sabemos qual é que é o ponto de situação do setor na atualidade. Peço desculpa, Guilherme Costa, pedi-lhe que identificasse o meio de onde nos está... peço desculpa, razão automóvel. Razão automóvel, muito bem. Como estava a dizer, já sabemos qual é o ponto de situação do setor na atualidade, já também temos a análise dos números por parte da ACAP, mas aquilo que agora centenas de empresas e milhares de trabalhadores querem mesmo saber é quais é que vão ser as ações concretas e imediatas que a ACAP vai tomar para fazer face a este ataque ao setor automóvel, e um setor que todos os anos é confrontado com alterações fiscais, esta agora feita a poucos meses do término do ano. E em segundo lugar, perguntar também aos representantes da ACAP se já interpelaram o Governo e qual é que foi a resposta obtida pelo Governo. Obrigado. Muito bem, eu posso começar. A direção da ACAP está neste momento, digamos, a equacionar as várias formas de poder combater este ataque que ontem o setor automóvel sofreu. Nós, inclusivamente, não sabemos se aquilo que foi aprovado foi de algum modo por negligência ou não. O que é facto é que foi aprovado. Também sabemos que os contextos que hoje ouvimos de manhã, de aprovações de orçamentos, levaram a negociações de última hora, mas também não vale tudo, digamos assim, em democracia e no nosso país, e, portanto, não pode um setor ser prejudicado ou ser apanhado no meio deste tipo de negociações. Este governo, e como o engenheiro Ramos referiu, já é o segundo governo que temos com o mesmo apoio parlamentar. Este governo tem tido algumas atitudes nos últimos anos que nos têm desagradado muito. Nós lembramos que, quando foi da passagem do NEDC para o WLTP, apesar dos relatórios apresentados, acabou por haver um agravamento fiscal na altura. Lembramos de seguida a proposta de agravamento das tributações autónomas, que apanhou de surpresa, mas que felizmente na Assembleia da República foi chumbada na votação na especialidade. E temos agora aqui, não só não há essa proposta de incentivo ao abate, como também ainda se vem agravar mais, digamos assim, os impostos. Ou seja, num ano de pandemia, onde não se devia sequer tocar nessa questão e onde, como já foi dito pelo engenheiro José Ramos e pelo Pablo, há aqui a contradição de estarmos a fazer um retrocesso naquilo que são as reduções das emissões no país. Quando dizia do Governo, nós, como o Pablo referiu também, nós temos contactado consecutivamente o Governo. Nestes 2 dias contactámos os partidos envolvidos, quer dizer, o que apresentou a proposta, o Partido Socialista, os outros partidos. Houve um contacto intenso com esses partidos quando soubemos da proposta que estava em cima da mesa, mas a resposta não existe. Ou seja, ou se há respostas, são respostas esquivas e que, de facto, nada de concreto. Nós, por exemplo, eu referi há pouco que nós, em outubro, com a nossa congênere espanhola, de consultores de automóveis à Associação Espanhola, enviámos cartas em simultâneo ao governo português e ao governo espanhol a propósito da cimeira luso-espanhola que teve lugar na Guarda, a terra do nosso amigo Luís Celínio, que falou há pouco, e a pedir que, de facto, nos apoios comunitários que vão vir para os Estados da União Europeia, houvesse uma percentagem para o setor dos automóveis em cada país. O governo espanhol, como eu referi há pouco, a senhora Ministra da Indústria, há uma semana já disse que 14% da verba será para o setor automóvel espanhol. Em Portugal, a resposta não existiu à nossa carta. E nem podemos, como ontem um colega jornalista falava, de questões políticas, e a ACAP aqui, ao longo dos anos, está a trabalhar, contacta, dialoga, começa o papel com qualquer governo, seja ele qual for, desde que esteja em funções, mas temos em Espanha um governo do PSOE e do Podemos a tomar, de facto, estas medidas. Temos em Itália um governo do Movimento 5 Estrelas e do Partido Democrata, e que perceberam aquilo
que são os setores automóveis nesses países, e nós estamos integrados na União Europeia, nem sequer estamos isolados, ou seja, nos conselhos de ministros que existem em termos europeus, nestas cimeiras luso-espanholas, acho que deveria haver uma definição de políticas comuns naquilo que é a parte fiscal, o apoio às empresas e a redução de emissões. Portanto, e em conclusão, a ACAP irá equacionar, como o Sr. Engenheiro José Ramos, o Presidente, já referiu, todos os meios ao nosso alcance para combater, de facto, esta medida. Muito bem. Não sei se o Engenheiro José Ramos quer acrescentar alguma coisa. Eu Sim. queria acrescentar o seguinte: nós temos estado a falar exclusivamente dos automóveis e daquilo que foi decidido ontem na Assembleia da República, mas a minha desilusão não fica só por aqui. A minha desilusão também é porque eu era das pessoas que acreditava, aliás, publicamente cheguei a dizê-lo neste governo, mas estou desiludido. E porque é que eu acreditava? Porque fomos visitados pelo Sr. Ministro da Economia, preocupado com a indústria, numa reunião que ele visitou várias fábricas, inclusive as nossas. Gostei imenso dessa reunião. Fomos visitados por um grupo de trabalho que foi enviado pelo Sr. Primeiro-Ministro, também dizendo que se estivéssemos tranquilos, que o governo ia providenciar para que as empresas públicas adquirissem produtos nacionais. Também fiquei muito entusiasmado com isso. Quando hoje o que é que vemos, para além daquilo que ouvimos ontem, o que é que vemos? Vemos, por exemplo, na indústria dos autocarros, onde nós estamos a investir milhões. O que estamos a assistir é que empresas públicas estão a importar autocarros chineses. É inacreditável. Próxima pergunta, eu vou trazer aqui para então o nosso ecrã Rogério Lopes. Penso que, ok, já tenho o vídeo ativado. Rogério, peço que ligue o seu microfone, por favor. Tem que dar permissão para poder intervir. Muito bem. Não estamos a conseguir ouvi-lo. Não. E agora? Agora sim, agora conseguimos ouvi-lo. Muito bem. Pedia então que se Boa identificasse, tarde. por favor. Rogério Lopes, da Fleet Magazine. Boa tarde a todos. Algumas das questões que eu tinha já foram faladas aqui, mas de qualquer forma queria deixar uma. Eu tive a consultar a proposta do PAN, que foi a votação, e chamou-me a atenção que uma das medidas que foi aprovada foi que só passam a ter direito a dedução a 60% do ISV os híbridos, as viaturas híbridas, que apresentem autonomia para mais de 50 km. Eu queria dirigir esta pergunta especial ao Sr. Engenheiro José Ramos, porque ele é a pessoa que mais conhece o mercado automóvel, e perguntar-lhe que viatura híbrida é que existe no mercado com 50 km de autonomia. E, na sequência disso, de perguntar se, olhando para esta proposta de emenda do código do ISV, do código do IRC, que afeta todas as empresas a nível da tributação autónoma, porque é uma medida retroativa, se acha que quem fez estas medidas, quem elaborou este documento, percebe alguma coisa do que está a fazer. Muito bem. Eu tenho a indicação de que o Engenheiro José Ramos quer falar, exatamente. Estamos a ouvi-lo. Portanto, relativamente à primeira questão, não há nenhuma viatura simplesmente híbrida que tenha uma autonomia de 50 km. Aliás, isso é um verdadeiro disparate, porque qual a razão que deveríamos ter porque os fabricantes introduziram os plug-in se ambas têm uma autonomia de 50 km? Não é possível. Aliás, essa questão não existiria se, antes de tomarem essas medidas, fizessem o que outros governos já o faziam, usavam fazer, mesmo não nos fazendo a vontade, nem nada disso, mas uma coisa faziam, era ouviam a ACAP, ouviam especialistas na matéria. Portanto, esses senhores que tomaram estas decisões não percebem nada disso, para não dizer uma asneira.
A outra questão é sobre a tributação autónoma. Eu passava para o Dr. Helder Pedro, sim, percebe mais disso que eu, agradecia que ele respondesse. Muito bem, só aqui uma questão também ainda à pergunta do Rogério. Boa tarde, Rogério, e complementando aquilo que o engenheiro José Ramos referiu, do total desconhecimento de quem elaborou essa proposta, porque nestes veículos híbridos dos 60%, os certificados de homologação, os ofícios de homologação destes veículos não têm aquilo que é a autonomia em modo elétrico em termos dos quilómetros. Portanto, há uma impossibilidade prática até de cumprir o que está aqui disposto. Nos plug-in, sim, nos veículos plug-in existe no certificado de homologação aquilo que é a autonomia em modo elétrico, porque, como o Sr. José Ramos referiu, é a tecnologia seguinte, mas nos outros não existe essa informação, portanto, há uma inexecuibilidade prática dessa situação. Quanto às tributações autónomas, pois aquilo que foi feito realmente aqui foi estabelecer o mesmo critério de exigência que é estabelecido para os plug-in no ISV, também para a aplicação das tributações autónomas. É aquilo que tentaram fazer. Isso, aliás, segundo sabemos, foi aprovado até primeiro do que a medida do ISV na Assembleia da República. Muito bem, se não houver mais nada, nenhum ponto a acrescentar a esta questão, então passaríamos, obrigada Rogério Lopes, passaríamos para Raquel Oliveira, que quer colocar uma questão. A Raquel não tem o seu vídeo, mas penso que o seu... peço desculpa, agora já tenho o seu vídeo, portanto vou só ativar o seu áudio. Penso que já recebeu uma mensagem para ativar o áudio. Muito bem, creio que poderemos ouvi-la. Boa tarde, antes de mais. Muito bem, podia identificar-se o meio, por favor, Raquel Oliveira, do Correio da Manhã. Muito bem. Eu ia levantar questões relativamente ao Orçamento de Estado. Qual é, no vosso entender, quais são as mais gravosas? Pronto, se conseguiam detalhar as consequências, nomeadamente na idade do parque automóvel, com o que foi decidido ao nível dos importados, dos usados importados, e portanto, se conseguiam também antecipar o impacto desta questão das decisões de ontem relativamente aos híbridos. Por fim, ia perguntar relativamente ao incentivo ao abate, só para recordarem o que a ACAP tinha proposto. Muito obrigada. Muito bem. Bom, boa tarde, Raquel. Começando pela última questão, do incentivo ao abate. Em Portugal, quando tivemos o incentivo ao abate em aplicação, funcionou sempre como uma dedução no imposto sobre veículos, ou seja, como infelizmente temos um imposto que é bastante elevado, funcionou dessa forma até um determinado limite. Não é assim em Espanha ou nos outros países, onde o governo define uma verba, há um X por cada veículo e também, quando a verba esgotar, terminará o apoio. Aquilo que nós, para não esperar pelo Orçamento de Estado, e achamos que é uma forma mais lógica, propusemos ao governo, e discutimos isso com o Ministério da Economia, com o Sr. Ministro da Economia, era haver uma verba definida para 40 mil veículos, 1.500 euros de apoio a cada veículo comprado, indo para abate um veículo com mais de 10 anos. Naturalmente que o veículo novo a adquirir podia ser elétrico, híbrido ou motor térmico a gasóleo ou a gasolina, com um limite de emissões. É assim que funciona em Espanha, o programa está implementado, também em França, também em Itália. Portanto, essa era a nossa proposta, que não seria até no âmbito do Orçamento de Estado, seria no âmbito de um plano de apoio, como esses governos fizeram logo em junho ou em julho. Essa foi a proposta que tivemos em discussão com o Ministério da Economia, que aliás, e falando em termos do governo, o Ministério da Economia sempre nos recebeu e tivemos todas as reuniões desde o início da pandemia, mas depois o Ministério da Economia, pelos vistos, não é o governo, e não é, o governo é composto por um conjunto de ministérios, e depois em termos do governo, da sua decisão colegial, essa medida nunca mais apareceu e não foi para a frente como se esperaria. Portanto, esta era a proposta concreta para entrar em vigor fora do próprio Orçamento de Estado, porque quando são medidas de matéria fiscal, como se fosse na dedução do ISV, teria que ser realmente já no Orçamento de Estado. Mas, infelizmente, algo se passou no Governo, que a proposta caiu e nunca mais nos chamaram, digamos, para falar sobre esse assunto. A outras questões, Raquel, portanto, a questão do impacto da medida ontem aprovada. A medida ontem aprovada tem um impacto de duas medidas. Por um lado, é uma retirada de benefício fiscal a um
um segmento importante do nosso mercado automóvel, portanto os híbridos, mas o mais grave ainda dessa medida, como já foi dito, é o retrocesso para o cumprimento das metas das emissões, porque esses veículos emitem muito menos do que o seu congénere, que não é híbrido. Portanto, essa é uma medida que nós, enfim, já foi dito e não vamos repisar, nem sequer conseguimos compreender. Quanto aos veículos importados usados, Portugal, e nós hoje não o referimos aqui na conferência, mas temos-lo referido em conferências anteriores, Portugal tem uma percentagem, e porque na União Europeia define-se essas percentagens de veículos usados importados de outros Estados-membros, que andam já à volta dos 40% do nosso mercado. Ora, este rácio só tem paralelo em países que entraram para a União Europeia muito depois de nós, como a Polónia ou a Roménia, onde tem rácios iguais a esses. Ou seja, não há nos outros países que entraram connosco na União Europeia essa percentagem que vem, de facto, envelhecer o parque automóvel, vem aumentar as emissões. E porquê é que isso existe? Porque não há uma harmonização de fiscalidade automóvel na União Europeia. Portugal tem um imposto automóvel elevado, há esta discriminação face, por exemplo, aos nossos congêneres cidadãos espanhóis, e isso compensa esse tipo, digamos assim, de aquisição noutros Estados-membros, que é permitida pelo Tratado de Roma, mas se houvesse uma harmonização da fiscalidade nos Estados, já isso não iria acontecer. Como sabemos, a harmonização fiscal na União Europeia tem sido um tema tabu, porque requer unanimidade e nunca era aprovada, mas, portanto, continuamos a ter essa situação que vem, de facto, a discriminar os comerciantes portugueses daquilo que são as importações face a outros Estados-membros e, sobretudo, envelhecer o parque automóvel com um rácio, digamos, muito próximo desses países que entraram muito depois de nós para a União Europeia. Entraram depois de nós e, ainda por cima, estão mais perto do centro de onde se vão buscar esses carros, que é a Alemanha. Nós estamos aqui no extremo, mas estamos numa situação semelhante a esses que eu referi. Raquel, se houver mais alguma questão... Não, obrigada. Ok. Muito bem. Temos aqui também, entretanto, sim, vamos aceitar então mais duas intervenções. Tenho, neste caso, Ana Serapicos, da RTP, que nos pede, não temos o seu vídeo, Ana, mas já temos o seu áudio, creio. Ana? Penso que tem aqui a mão levantada, pede-me para intervir, mas entretanto não temos o áudio, não sei se vamos eventualmente passar. Penso que teremos aqui mais uma questão. Guilherme Costa, não. Ana, consegue ouvir-nos? Ana Serapicos, da RTP. Portanto, vamos passar então para Jorge Reis, de Lusomotores. O Jorge não acionou a sua mão digital, portanto, não é tão fácil encontrá-lo no nosso ecrã. Se pudesse fazê-lo, seria ótimo, porque nos ajudava-nos a encontrá-lo aqui no nosso display. Jorge, já o encontrei. Ora, só um minuto, por favor, deixe-me trazê-lo para o nosso ecrã. Creio que temos o seu áudio, pode falar. Boa tarde a todos, Jorge Reis, Lusomotores. Eu gostava, na sequência até da questão colocada pelo Rogério Lopes, e porque se chega à conclusão de que temos na origem da legislação quem não percebe nada, ou pelo menos percebe pouco disto, como é que a ACAP se propõe a dialogar com alguém que manifesta tamanho desconhecimento destas questões e que, pelos vistos, nem sequer procura a melhor informação ao ponto de legislar algo que, em termos práticos, técnicos e práticos, não é possível. Por outro lado, e como referiu a determinada altura o engenheiro José Ramos, e há pouco o Hélder Pedro também reforçou essa questão, está a ser de algum modo incentivada com esta legislação a importação de veículos usados, ao ponto das empresas, e isto foi uma questão que eu deduzi das palavras do engenheiro José Ramos, poderem criar estruturas elas próprias para importar veículos usados. Esta situação, pergunto eu, é um cenário de desespero ou pretenderão as marcas efetivamente avançar para essa, passa a expressão, área de negócio? Mas eu queria dizer que pessoalmente eu não percebo o que sucedió ontem. Acho que con todas as pessoas con las que estivemos a falar son pessoas muito inteligentes y que perceben perfectamente lo que falamos.
A redacción de lo que ocurrió ontem, no sé cómo ocurrió, mas hay alguna cosa difícil de percibir de mi parte. Quiere decir, há muchos buenos interlocutores y un excelente nivel no governo para percibir las cuestiones. Lo que há para mí es tal vez un preconceito con el sector do automóvil que tenemos que tirar. Estamos a baixar emissões nós de há muchos años atrás porque tenemos riscos de multas millonarias y a baixar CO2 ano tras ano. ¿No? Tenemos todas las tecnologías, eléctricos, híbridos, diésel, investimos millones de euros para estar en menos de 100 gramos de CO2. Entonces, cuestión número 1, ¿por qué si parece que tenemos una política ambiental y queremos solo carros híbridos, no sabemos que há poca producción de carros híbridos? ¿Por qué si carros eléctricos, peço disculpa? Luego a seguir, está a aumentar o CO2 en Portugal, está a aumentar, está a crecer o CO2. Quiere decir que la no política y no decidir está a hacer aumentar las emisiones. Luego, ¿por qué no hay empresas que están a crear estructuras de carros usados? Eu acho que isso é uma deformação. Não é? Se nós dissemos isso, temos que fazer que muitos concessionários fechem suas portas. Temos 152.000 pessoas que trabalham do automóvel em Portugal. Não, eu acho que nós temos que fazer que funcione. Primeiro, temos que revisar a política fiscal. Sempre que é possível, há mais impostos para automóvel. Este ano não há mais impostos só porque já estamos a níveis altíssimos. Não é? Segundo, temos que renovar o parque. Há que explicarle a alguém que há pessoas que têm carros muito antigos, mais cedo ou mais tarde vamos a ter que renovar esse parque. E terceiro, lo que dice Elder es manifestamente una barbaridad, ¿no? 40% por cada 100 carros que nos estamos a vender en Portugal novos, a 40 que están a entrar que son más contaminantes. Eso es muy difícil de percibir. Mas, sinceramente, eu acho que nós somos optimistas no aspecto de que temos una propuesta positiva para hacer donde todo el mundo puede ganar. Continuaremos con nuestra propuesta y disponibles para falar y veremos si hay alguna estrategia diferente para hacernos entender. Muito bem. O engenheiro José Ramos quer intervir. Só um momento, engenheiro. Pedia-lhe, por favor, que ativasse o seu microfone. Creio que já conseguimos ouvi-lo. Sim, senhor. Relativamente aos carros usados, na minha mensagem, o que eu procurei, ou que estou a procurar, é que com isto o governo nos ouça. Ou seja, é como uma mensagem em si. Não é que nós o vamos fazer, mas para que as pessoas, os membros do governo, vejam que as políticas que estão a fazer está a levar a este crescendo, que é uma realidade da importação de carros usados. Creio que Helder Pedro quer acrescentar. Sim, só para completar a questão também do Jorge Reis, e quando falámos destas questões técnicas, esta questão surgiu nos últimos dias. A ACAP realmente fez o seu papel de contratar os vários grupos parlamentares, de explicar essa inexecuibilidade técnica da proposta, e eu, sem cometer nenhuma inconfidência, recebi há minutos um mail do PAN. Portanto, em resposta às sucessivas comunicações que enviámos a explicar tecnicamente a inviabilidade da proposta e também o efeito que iria ter no mercado, e como digo, não cometo nenhuma inconfidência, portanto penso que eu posso fazer sem problema, que diz: Sr. Fulano, o grupo parlamentar do PAN agradece encarecidamente o envio da informação que, independentemente do seu rigor técnico, não invalida na essência a proposta de redução de incentivos à aquisição de viaturas híbridas e híbridas plug-in. Pronto, aqui está, enfim, uma posição com a qual nós não discordamos, mas que de facto provámos que tecnicamente não era assim, e agora bem dito que, independentemente do rigor técnico, ora, uma medida para ser proposta e aprovada tem que ter, enfim, modéstia à parte, rigor técnico, senão não é aplicável. Isto, portanto, para poder, de algum modo, completar esta informação. Muito bem. Temos aqui mais... A Ana Serapicos da RTP pede o favor de ser repescada para esta questão. Vamos tentar, vamos ver se agora já conseguimos. Ana, pedia-lhe o favor de tentar testar novamente o seu áudio.
Já estamos a vê-la. Consegue ativar o seu áudio? Sim. Muito Vocês bem. estão a ouvir-me? Sim, perfeitamente. Olá, como estão? Ana Sarpicos, RTP. A minha pergunta vai muito ao encontro daquilo que também já foi perguntado e que não foi respondido à Raquel do Correio da Manhã, que é o impacto que esta medida aprovada em relação aos híbridos possa vir a ter no futuro em relação a quebras de vendas, uma previsão que vocês possam ter, tendo em conta que conhecem o negócio melhor do que nós. E depois eu vejo que nestes últimos 50 minutos a ACAP não atribui validade ao estudo da Associação Ambiente Zero. E foi com base nesse estudo que foi aprovada esta medida em relação aos híbridos. E a minha pergunta é, porque é que não atribuem validade a este estudo? E se não atribuem validade a este estudo em específico, porque é que não fazem um estudo para que esta ideia dos híbridos, porque isto é antigo, não é? Esta luta dos híbridos, se realmente produzem X emissões ou não, isto é uma luta antiga, porque não, de alguma forma, tirar o secretismo que está aqui à volta e porque é que a ACAP não credibiliza este estudo que diz isto, que leva ao governo, de certa forma, a aprovar esta medida. São estas as minhas questões. Muito bem, obrigada. Não sei quem é que gostaria de responder. Helder Pedro? Posso começar, em sequência também do que já referiu o Pablo. É muito simples, a resposta a esta questão é muito simples pelo seguinte, porque o automóvel é o setor mais regulamentado na União Europeia. Temos cerca de 80 regulamentos e diretivas comunitárias a regulamentar o automóvel. E as emissões, e por motivos, enfim, óbvios, até da assinatura do Protocolo de Quioto, depois do próprio Tratado de Paris, a questão ambiental foi objeto nos últimos anos, como é público e como todos sabemos, de várias decisões, quer pela Comissão, quer pelo Parlamento Europeu, que teve dois objetivos. Um, definir aquilo que são as metas ambientais para cumprimento por parte dos construtores em 2020, 25 e 30, e o segundo, como aferir aquilo que são as emissões. E os construtores de automóveis aquilo que fazem é homologar os seus veículos conforme as normas europeias. E todos nos recordamos, e não querendo aqui ser muito específico nesta matéria técnica, que há 3, 4 anos foi alterado o sistema de medição de emissões que havia na União Europeia, que vinha já dos anos 90, chamado a sigla NEDC, que media o nível de emissões do veículo com determinados parâmetros, e por acordo entre a Comissão Europeia e os construtores de automóveis, foram alterados esses critérios para o chamado WLTP, passa a ser obrigatório a partir de há 2 anos atrás, e esse WLTP traz normas muito mais reais da aferição das emissões. É assim, nós temos leis. Na Europa existem leis, existem regulamentos, e os veículos, aquilo que é contabilizado nas emissões de cada mercado, quando há bocado vimos naquele gráfico as 109 gramas o ano passado, que segundo esta mesma Federação Europeia, que é citada no estudo este ano, essa é a fonte que eu disse há bocado, posso dizer agora, já temos 97 gramas de emissões dos veículos colocados à venda em cada mercado. É assim que é aferido. Portanto, nós temos regras. Se queremos deturpar essas regras, se queremos ir para além daquilo que está definido pela Comissão Europeia, diz, bom, mas eu não concordo com essa regulamentação, agora vou fazer um teste a este carro num condições completamente diferentes. Muito bem, é feito, mas isso não é o que está definido na lei. É uma coisa que é feita de outra forma e não pode invalidar o critério. Eu acho que o Governo e os deputados confundiram tudo isto, porque não tiveram talvez tempo também de se informar. Mas aquilo que é dito é, ponto 1, os veículos são definidos e é legal aquilo que é apresentado em termos dos construtores nos ofícios de homologação. Há homologações europeias, estamos a falar da União Europeia, homologações europeias, e dizem que a emissão é esta, e esses testes foram reavaliados para serem muito mais exigentes com a norma WLTP. Correto. E aquilo que é comumente aceito e definido é que, e aliás, eu acho curioso que também disto tudo abriu uma discussão, e eu li nas últimas 24 horas 3 ou 4 artigos em órgãos de comunicação social feitos por especialistas muito bem feitos, jornalistas, mas especialistas, como são os jornalistas, muito bem feitos sobre essa matéria, que, independentemente de qualquer situação, é dado adquirido que os veículos híbridos, sejam plug-in ou os híbridos convencionais, têm emissões muito menores que os veículos com motor térmico. E isso é importante para a redução de emissões. E foi isto que a Comissária do Ambiente disse há 2 dias em Bruxelas. Contamos com a tecnologia híbrida para reduzir as emissões e atingir os valores que estão definidos para a indústria automóvel. Tem que o Governo não acompanhou as regras, que diz que sejam regras, a União Europeia neste caso também, sendo em que o Governo não vos ouviu, devia ter ouvido, e entretanto também não cheguei a perceber se já obtiveram a resposta por parte do Governo.
Não, as regras estão definidas em Portugal. Quando os veículos são matriculados em Portugal, temos que apresentar junto ao organismo nacional, que é o IMT, o Instituto de Mobilidade e Transportes, esses ofícios de homologação, e estão definidos, é assim que é aferido para o mercado internacional. Portanto, designadamente a Comissão Europeia, quando quer saber qual é o nível de emissões do mercado, o IMT, que é a Entidade Nacional de Homologação e Matrícula das Viaturas, é que, conforme os veículos colocados à venda, envia para Bruxelas. Sobre essa matéria, acho que o Governo não tem dúvidas. O Governo, nesse aspecto, não há aqui qualquer dúvida. Aquilo que surgiu nesta proposta, e que estamos agora a falar em concreto, surgiu à última da hora, não foi analisado. Achamos que as pessoas não viram tecnicamente a informação técnica. Eu, como digo, sem qualquer inconfidência, isso mesmo é dito neste mail do PAN que acabei de receber e que, enfim, ainda bem que nos responderam àquilo que lhes enviámos. Tecnicamente não houve tempo, certamente, a necessidade de negociações de última hora não levaram a esse timing que foi tido em conta ou não foi tido em conta e, portanto, não é uma questão de ouvir. Isso está definido, não há dúvidas. As regras são essas. Nós podemos dizer, bom, não concordamos com os automóveis a circular, sejam elétricos, é outra questão. Agora, aquilo que são normas europeias estão definidas e os construtores estão empenhados em cumprir essas normas. Porquê? Porque, como disse o Pablo, investiram muito em tecnologia, reduzir 1 grama de emissões é muito caro e estão preparados. E o mercado português, não fosse agora este terremoto que aconteceu ontem, que é disso que se trata, estava no bom caminho até, como vimos há pouco, para cumprir já em 2021 essas emissões médias. O Pablo vai acrescentar. Sim, eu vou repetir. O mercado de Portugal, ficou claro, foi o ano passado, em 2019, de cerca de 270.000 matriculações, incluindo vehículos comerciais e vehículos ligeiros e de passageiros. Ese mercado tiene una queda ahora de 36% este año, enormísima, ¿no? Dentro de ese mercado, 5% son los híbridos y eléctricos, 2/3 son híbridos en sus dos configuraciones, los híbridos clásicos y los plug-in, y 1/3 son carros eléctricos. Quiere decir, evidentemente, esto es una parte que puede ser no tan importante del mercado, más que contribuye a baixar las emisiones en términos globales. Si no tuviéramos, vamos a hacer una exageración, que no tenemos más híbridos, que no puede ser, ¿no? Porque es una cuestión ya europea, como decía Elder. Deberíamos tener otros carros que aumentan o CO2 y que van a tener penalizaciones y van a ser más caros para el cliente. Es la cuestión que me faço es, ¿cuál tiene que ser una cuestión no ambientalista? ¿El mercado que representa 2/3 o 5%? O problema de las emisiones, en este caso, son los carros antiguos. Entonces, nos lo que decimos es de forma optimista y positiva, hay que renovar ese parque antiguo, uno de los más bellos de Europa, con todo tipo de tecnologías de baixas emisiones. E sem... Peço desculpa, Ana, mas temos mesmo que avançar, não podemos ter tantas perguntas só nos meios. Porque o impacto não está a ser respondido, e a Raquel do Correio da Manhã também perguntou, e eu também precisamos saber isto, qual é o impacto, porque sem este incentivo, já disseram que vai aumentar o nível de poluição, mas qual é o impacto em termos de vendas? Ou seja, sem este incentivo as pessoas vão continuar a comprar híbridos? O impacto, como o Pablo referiu-se, neste momento temos veículos com uma performance ambiental melhor nos termos de cumprir as emissões. Se esses veículos deixam de ter o benefício fiscal, não há qualquer motivação para as pessoas, os consumidores ou as empresas comprarem esses veículos. E ao não ter esse tipo de estímulo e ao não termos essa percentagem de veículos no mercado, naturalmente que o nível de emissões médias pode aumentar, porque conforme foi referido no início, e concluo, esses veículos têm uma performance ambiental mais eficaz, melhor e, concretamente, com o menor número de emissões do que um veículo equivalente que não é híbrido. Se não há um estímulo para esse tipo de situação, temos um prejuízo nas emissões do país e também no mercado, porque neste momento, com a percentagem que o Pablo referiu de veículos vendidos, se não há um estímulo para a sua aquisição, como há noutros Estados-membros, deixa de haver a motivação para comprar esse tipo de veículos. Basicamente é isso. Muito bem. Vamos então aceitar uma última pergunta. O meio que eu tenho aqui indicado é Automotive, portanto tenho aqui no ecrã, pode ligar o microfone. Não sei se já está com a mão levantada há bastante tempo, não sei se entretanto ainda estamos a ouvi-lo, não estamos a ver, portanto se... Estou aqui com um problema técnico com a câmera, mas consegue ouvir?
Conseguimos ouvir razoavelmente, sim, sim. Pode, por favor, dizer o seu nome e o meio. Sim, Eduardo Gaspar, revista Automotiva. Muito bem. Tenho aqui 3 perguntas rápidas. Pedíamos que fosse uma pergunta muito sucinta, por favor. Ok, então eu resumo tudo numa pergunta só, que é, o Secretário de Estado já tinha referido há cerca de 2 anos, Secretário da Energia, de que assim que aumentasse a percentagem de veículos eletrificados, iria também aumentar os impostos para manter as receitas de Estado. Estamos a ver o gás natural veicular para as empresas de transporte a não terem mais os incentivos que foram prometidos no início e, portanto, a diferença para o diesel está menor. E estamos agora a assistir à vinda do possível hidrogênio, já que há algumas alegações de corrupção sobre as empresas. E a pergunta, resumidamente, que faço é qual a confiança que as marcas automóveis podem dar às empresas frotistas nas propulsões alternativas ao diesel, tendo em conta toda esta sequência de acontecimentos. Eduardo, realmente a qualidade do som não era a melhor. Eu não sei se estarão em condições de responder à pergunta. Sim, eu penso também, francamente, não ouvi muito bem, mas... Vai querer que repita a pergunta? Eu posso fazer de forma rápida. Se calhar... Eduardo, talvez eu vou tentar responder. Boa tarde, antes de mais. Senão poderia colocar a questão. Mas eu penso que aquilo que foi referido foi, de facto, declarações que existiram há 2 anos do membro do Governo sobre quando houvesse um nível de vendas de eletrificados de um determinado montante, a questão fiscal seria colocada. Essa é uma questão que preocupa muito a CAP. Nós já alertámos o Governo para essa matéria, para se começar a repensar, porque realmente em Portugal, com o peso de impostos que temos, nós gostaríamos já de ter uma previsão a 5 anos ou até a 10 anos, que é o que está estabelecido, sobre aquilo que será a tributação futura dos automóveis, quando de facto os eletrificados começarem a ter uma percentagem superior. O Governo já avançou com documentos como o PNEC, o Plano Nacional de Energia e Clima, e outros, para 2030, com determinados objetivos em termos do parque de eletrificados, do parque de motores de combustão interna, mas não disse nada sobre aquilo que é a tributação. E já vimos as mais variadas respostas de membros do Governo. Eu já ouvi membros do Governo a dizer que se tributa pelo espaço de estacionamento ocupado, pela dimensão do veículo, mas tudo situações avulsas, e nós preocupa-nos bastante, porque gostaríamos de definir como a Comissão Europeia não se pronuncia sobre fiscalidade nos Estados-membros, só sobre os níveis de emissões, tem que ser no Estado-membro que temos que dialogar, mas parece que não haverá uma visão do outro lado concreta sobre essa matéria, sobre a tributação dos automóveis quando a percentagem for superior. Não sei se Pablo Puey ou José Ramos José Ramos quer dar uma palavrinha ainda assim? Queria antes de mais, completar a resposta que a RTP fez, a pergunta que a RTP fez, a Ana Serapico, relativamente, e já outros senhores também já fizeram questão, relativamente ao que isto irá ter como efeito nas vendas de automóveis. Na minha opinião, aliás, é uma resposta difícil, mas na minha opinião, isto resulta, mais uma vez, e também respondo à questão que está a ser posta agora, no que vai na mente sempre dos governantes, que é aumentar os impostos. Portanto, o que vai acontecer é que o mercado vai baixar, ele já está mal e ainda vai baixar mais. E quem vai pagar, os portugueses, para comprar um carro vão ter que pagar mais. Ou seja, isto traduz-se num aumento de impostos. E pela questão que o secretário, relativamente aos veículos elétricos, esta última questão, já estão a pensar nisso. Ou seja, eles só vivem à custa dos automóveis. Mas tratam-nos mal. Muito bem. Hélder Pedro, pode então, por favor, concluir a sessão. Muito bem, resta-nos encerrar a conferência de imprensa, agradecer mais uma vez a vossa participação, as intervenções, sempre muito vivas e muito pertinentes, ultrapassámos, mas é para isso que cá estamos até o tempo que tínhamos previsto, e em nome da direção da ACAP, do Pablo Puey e do José Ramos, queríamos agradecer o facto de terem estado connosco. Muito obrigado, e a ACAP continua, como é óbvio, à vossa inteira disposição em permanência. Obrigado. Vamos então encerrar esta nossa sessão de hoje, recordando que todos os meios que tenham interesse em receber quer a gravação desta sessão, quer o documento hoje apresentado, devem fazer o pedido por e-mail para a ACAP.
ok? Portanto, para o e-mail de onde partiu o convite para estarem presentes nesta conferência de imprensa. Portanto, muito obrigada a todos e uma boa tarde.